Glória a Deus, aleluia. Salmo do amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, com a paz do Senhor, amém. Vamos ler, irmãos, muito feliz de estar aqui, primeiramente dizendo, estar nessa noite reunindo, aleluia, a igreja de Cristo para o amor dele, aleluia, pela comunhão de nossos irmãos aqui presentes, aleluia. Vamos ler o Salmo 67, versos 1 e 2, aleluia, para a compreensão e esse texto tem a nos revelar esta noite, amém? Aleluia, Salmo 67, verso 1, que diz assim: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, aleluia, para que se conheça, verso 2, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Aleluia. Sentemos dando glórias a Deus em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vemos aqui, irmãos, palavras por palavra, o que o salmista Davi, escrevendo ele este salmo, tem a nos dizer, tem a nos revelar, tem a profetizar para a nossa vida. Aleluias. Primeiramente ele começa com uma humildade que nós temos que ter totalmente quando nós fomos em oração, quando nós clamamos, quando nós pedimos, quando nós nos prostramos na face do Senhor Jesus Cristo, que é: Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Nós vimos aqui que ele não coloca a si propriamente a misericórdia, mas que Deus tenha misericórdia dele e outros irmãos que também estão com ele, aquelas pessoas que ele confia, aquelas pessoas que sigam o seu caminho, aquelas pessoas que sempre tentam ajudá-lo de alguma maneira, aquelas pessoas que sempre estão à mão direita dele, pronto para o que der e vier, aqueles amigos mais fiéis, aqueles amigos mais chegados, e ele coloca ali pedindo misericórdia dele e também dos outros, colocando a si próprio como nós, tenha misericórdia de nós, não coloca assim, tenho misericórdia de mim. Noutros salmos ele fala: Deus tenha misericórdia de mim, mas nesse verso, neste Salmo 67, ele coloca dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós. Aqui quando ele diz nós, irmãos, eu creio que é uma profecia para nós, igreja. Por quê? Porque no final do verso 2, nós temos a grande explicação, o grande motivo, a grande ênfase que o salmista está tendo, aleluias, para esta misericórdia de Deus, aleluia, pedida a ele. E vamos prosseguir, depois da misericórdia de Deus, que ele pede e nos abençoe. Nós nunca vamos ter as bênçãos de Deus antes, se não pedirmos misericórdia ao Pai. Aqui o salmista Davi está nos colocando: você não vai ter as bênçãos de Deus enquanto você não tiver primeiramente a misericórdia de Deus. Não tem, irmãos, como nós pular etapas na vida de Deus, no prolongar de Deus, no que Deus tem para nós. Nós temos que ter primeiro a misericórdia dele, para depois ele nos colocar as nossas bênçãos. Muitas pessoas estão não preocupadas com as misericórdias, mas sim só com as bênçãos, não com o abençoador, mas com a bênção que o abençoador vai dar a eles. E aqui o salmista está colocando que você não vai ter antes mesmo as bênçãos, antes sem a misericórdia de Deus.
Quando Deus tiver a misericórdia de você, você vai conseguir a sua bênção na hora, na data em que Deus quiser lhe dar. Não na hora e na data que eu pedir e que eu prolongar para Deus e eu falar para Deus, colocar Ele na parede, porque Ele é minha caixinha de surpresas, é minha caixinha de presentes. Não. Nós temos que colocar nossa humildade em jogo e falarmos sempre assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador, porque eu sou errado. Tenha misericórdia de nós, irmãos, porque nós somos pecadores, somos errados, mas estamos tentando, pela nossa própria vontade e pelo Espírito Santo, tentar fazer o teu caminho correto. E para quê? Para que nós, depois disso, começamos a implorar, pedir, suplicar as tuas bênçãos que o Senhor tem para mim. Mas antes temos a humildade de colocar nosso rosto em terra e pedir a sua misericórdia. Então aprendemos já nesse primeiro verso duas coisas. Uma, em toda a nossa oração, em toda a nossa vida de gratidão a Deus, temos que pedir primeiramente misericórdia, e não somente de mim, mas também de nós irmãos, que eu não posso viver sozinho, eu vivo em comunhão com a igreja, porque nós somos um corpo unido, aleluias. Toda oração eu peço: ó Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da igreja, tem misericórdia de nós. Aí depois, ó Senhor, pela tua misericórdia, se o Senhor quiser nos prover a nós, não só a mim, porque é muito bom, irmãos, nós temos bênçãos só para nós, mas eu me alegro muito quando vejo o meu irmão abençoado, quando vejo o meu irmão progredindo, vejo o meu irmão crescendo, e muitas vezes nós temos muitas vezes inveja, ciúmes, rancor das pessoas que prosperam, as pessoas que estão crescendo, e não devemos. Nós devemos orar, clamar, que chegue a nossa hora, que chegue o nosso momento. Mas se chegou o momento de meu irmão, que Deus o proteja, que Deus o dê o dobro. Mas se não chegou a minha vez, eu espero no Senhor, espero a misericórdia dele primeiro, para depois eu esperar a todas as bênçãos que ele tem para me dar. Aleluias! Então aprendemos duas coisas aqui só num verso. Primeiro, a misericórdia, e depois que ele vai abençoar, depois da sua misericórdia. Amém? Então, prosseguindo no verso 1 ainda. E faça-nos resplandecer o seu rosto sobre nós. É a terceira coisa. Depois que nós pedimos a misericórdia de Deus, depois que nós nos humilhamos, que ninguém vai nos humilhar, irmão, nós devemos ser humilhados por nós mesmos. Aleluias! Nós devemos matar a carne, matar o pecado que está em nós, e nós devemos que clamar: ó Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, me arrependo dos meus erros. Eu estou aqui pedindo, chorando e implorando pelas misericórdias do Senhor contra mim, as tuas misericórdias do Senhor, aleluia, para a minha vida e a vida dos meus irmãos, a vida de nós, aleluias, para depois que o Senhor derrame a sua bênção. Mas a maior bênção que eu tenho que ter na minha vida é que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, não só sobre mim, mas sobre a tua igreja, o teu corpo, porque o Senhor é a cabeça, Senhor Jesus Cristo, e nós somos o corpo. Como sua cabeça é resplandecente, é bela que nem no Getsemane, que os irmãos viram o apóstolo João, Pedro e Tiago, eu também quero resplandecer o meu rosto como o Senhor. Resplandece o seu rosto em nós, Senhor Jesus Cristo, para que nós depois podemos fazer o quê? Seguindo o verso 2, para que se conheça na terra
o teu caminho, nós queremos que, resplandecendo este rosto, sigamos o teu caminho, sigamos na reta, nem para a esquerda, nem para a direita, mas aonde o Espírito Santo nos colocar, nós vamos andar. E quando nós vamos andar, estamos andando em quê? Primeiramente em humildade, depois em bênçãos, depois em misericórdia, e depois em resplandecendo o rosto em Cristo que está em mim, e depois, seguindo adiante, ele diz assim: para que conheça a terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Que quando eu estar andando no caminho de Deus, com a misericórdia dele, com as bênçãos que ele tem me dado, e com o rosto resplandecendo em mim dele, aleluias, eu estou pronto para começar a seguir este caminho. É o caminho da salvação, é o caminho da pregação, é o caminho do louvor, é o caminho do ministério que Deus tenha colocado na minha vida. E eu não posso sair deste propósito, eu tenho que perseguir, eu tenho que perseverar, eu tenho que continuar. Eu não posso olhar para a direita nem para a esquerda, eu tenho que continuar o meu caminho. Eu não posso olhar a vida do irmão fulano, eu não posso olhar a roupa da irmã ciclana, eu não posso olhar o sapato do irmão Beltrano, eu tenho que olhar a minha vida em Cristo e chegar neste propósito, que é seguir o caminho dele, resplandecendo o rosto dele em mim, para que todos conheçam a salvação. Quando eu andar, quando eu olhar para os meus irmãos, quando eu olhar para os ímpios, quando eu ver, quando eu visitar, quando eu clamar em petição das minhas orações, que eles sejam salvos, que eu saia pelas ruas e os pobres, os aflitos, os que precisam da salvação de Jesus Cristo, olhem para mim e vejam a salvação de Cristo em mim, a salvação de Cristo em mim, e eu passe essa salvação para elas. Ó Senhor Jesus, que isto seja uma oração, que isto seja o teu caminho verdadeiro para as nossas vidas, e que nós aprendemos mais da tua palavra, aprendemos mais do teu querer em nossas vidas. É assim que nós devemos ser. A salvação dele andante, a salvação dele caminhante. Aonde nós temos que pregar o evangelho para salvar elas do pecado, da justiça, do juízo que é tão grande neste mundo, para saber que a justiça de Deus é severa, que eles não caiam nesse mundo pecaminoso, aleluias, que eles não fiquem na justiça de Deus, senão eles vão desfalecer. E nós, irmãos, temos que mostrar a eles o caminho, para que eles sejam salvos. Então, a misericórdia em primeiro lugar de Deus, depois as bênçãos de Deus, para depois que ele resplandeça a sua face em nós, para que começamos então a entrar no caminho aonde ele quer que nós entramos. E esse caminho é o que, meus irmãos? O ministério que ele deu nas nossas mãos. E se você está sentado aí e diga: ó irmão, eu não tenho ministério, ó irmão, eu não sou dirigente de congregação, eu não louvo a Deus, eu não sei cantar um corinho, eu não sei ler uma palavra, mas eu sei orar, mas eu sei convidar as pessoas pela internet, pelo WhatsApp. Hoje, glória a Deus por isso, a comunicação melhorou muito e avançou muitos anos em pouco tempo. Então nós não podemos dizer que não temos um ministério. Temos sim. O ministério das redes sociais é uma obrigatoriedade para os crentes. Nós devemos convidar, armazenar pessoas em nossas orações, que são muitos e muitas pessoas
que precisam de nós, mesmo nós não conhecendo elas, pessoas que estão do outro lado do mundo, pessoas que estão do outro lado da cidade, pessoas que estão do outro lado do estado, do outro lado do país, precisando das nossas orações, precisando da nossa salvação em Cristo Jesus, que Jesus deu para nós, e nós temos que repassar a eles esta salvação, para que eles sejam salvos como nós somos salvos, e assim nós perseveramos. Então, meus irmãos, todos nós temos ministério. Este ministério é seguir o caminho que devemos andar, com a bênção de Deus, com a comunhão do Espírito Santo conosco neste caminho, para que nós despertamos este ministério em nós, não pela força, não pela violência, mas pelo amor que nós temos pela palavra de Deus. É assim que nós devemos ser. E essas palavras, irmãos, que eu deixo para os irmãos, em nome de Jesus, que a misericórdia de Deus seja para nós, que as bênçãos de Deus sejam para nós, que o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo resplandeçam em nosso ser, e que começamos então a trilhar o caminho para a obra de Deus, para o ministério que Ele tem nos colocado, e assim salvar as pessoas da perdição, do inferno, da horrorosidade do pecado, para que elas sejam salvas em Cristo Jesus. Se batizem com o Espírito Santo e com fogo. Nós devemos proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura, não dependendo exatamente de cor, de raça, etnia, de sexualidade, mas vinde a mim, os que estáis cansados e afligidos. Eles todos estão, irmãos, e precisam da nossa atenção, e precisam do nosso amor, e precisam da palavra de Deus que está em nossa boca, e o Espírito Santo vai conosco, ele vai caminhando, ele tem comunhão com nós, e quando nós vamos em frente, nós temos Efésios 6:10, o escudo, a armadura de Deus para conosco, e nós estamos fortes em Cristo. É essas palavras que deixo para a igreja em nome de Jesus. Amém.